verdade, viu, Walter? Concordo plenamente contigo. Tem igreja lá. Tem uma igreja, tem uma missionária lá em New Jersey. 30 anos, não tem 30 anos. Tem uma igreja em New Jersey lá. É Long Branch, perto de Newark e tal. É só para brasileiro. Essa coisa brasileira tem 10 anos. Eu vi agora um documentário no Discovery, de um brasileiro que foi candidato a deputado. Em pé, por gentileza, pastor Nathan Santos. Os diáconos, veja se tem alguém fora da nave principal e peça para o irmão vir ouvir a palavra. Uma boa noite aos irmãos. Eu gostaria de cumprimentar todos com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no primeiro livro dos Reis. O capítulo é o de número 19. E o verso que nós iremos ler é o verso 4, 5, 6, o 7 e o 8. A Deus seja toda a honra, a Deus seja toda a glória,
e a Deus seja todo louvor. Deixo aqui a saudação do pastor Dr. Abner Ferreira, lá da Igreja Mãe das Assembleias de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro, a todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Utinga, e também na pessoa do nosso pastor presidente, pastor José Bittencourt. Obrigado, pastor Natal. Obrigado. Ainda remoendo a mensagem que o senhor pregou no domingo à tarde, falando sobre a sobriedade da igreja. Amém. Muito marcante. Deus abençoe. A todos os pastores que aqui estão na minha retaguarda, Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Os irmãos acharam, está escrito: ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se pela segunda vez e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque muito grande será o teu caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar em um monte por nome de Horebe, que é conhecido como habitação de Deus. Você pode tomar o seu assento. É um censo que diz que a população do planeta Terra está em 7 bilhões de pessoas. Aproximadamente 200 milhões está no mapa geográfico brasileiro. Desses 200 milhões de brasileiros, diz um site de pesquisa, que 45% desta população, aproximadamente de 40 a 55 milhões de brasileiros, eles já tiveram um dia, eles estão tendo, ou eles irão ter futuramente, uma doença que não escolhe credo religioso, posição social ou outros tipos de crenças. Estima-se que anualmente 100 mil pessoas vão ao suicídio por causa da doença do século 21, que é chamada de depressão. Talvez você se pergunte o que tem a ver a depressão com o texto bíblico que nós lemos. Dizem os teólogos que o capítulo 19 do primeiro livro de Reis é conhecido como o capítulo da depressão de Elias, porque mostra uma sensibilidade que Elias estava passando no ápice da vocação de seu ministério. Bem, é verdade que para entendermos o que estava acontecendo com Elias neste dia, é preciso fazer um retrospecto dentro da Bíblia e entender o que aconteceu no dia anterior, porque o que ocorre no dia sequente é uma sequência do que ocorreu um dia antes. Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia e volte uma página apenas,
no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, verso 20, 21, 22, 23, 24. No dia anterior, Elias se apresentou diante da nação de Israel. E Israel tinha se tornado uma nação politeísta. Estava dividido entre 2 deuses e 2 senhores. Quando Elias vê o retrocesso da nação de Israel, ele vai até o Monte Carmelo e pergunta para a nação de Israel: até quando vocês estarão cocheando entre 2 pensamentos? Ou vocês servem ao Senhor, ou vocês servem a Baal. Ele voltou aos profetas de Baal e propôs um desafio. E o desafio foi que eles pegassem um novilho, colocassem em cima do altar e clamassem perante o seu Deus, Baal. E se Baal respondesse à oração com fogo, Baal seria conhecido como Deus de Israel. Eles aceitaram o desafio porque numa antiga mitologia, Baal também era conhecido como Deus do fogo. Pegaram o novilho, colocaram em cima do altar e ficaram andando em volta, mutilando os seus próprios corpos e gritando: Baal manda fogo, Baal manda fogo. E Elias viu que eles clamavam a um Deus que tinha boca, mas não falava, olhos, mas não enxergava, ouvidos, mas não ouvia. Elias debocha da cara daqueles profetas e diz: gritem, falem mais alto, o vosso Deus está ocupado, ou quem sabe dormindo. Elias tomou a iniciativa e pegou aquele altar que estava quebrado em ruínas e começou a consertar pedra sobre pedra daquele altar. Eu abro um parênteses, porque no meu ver não adianta vestir a capa de crente, o terno, a gravata, o cabelo grande, a saia maior ainda, e vir no culto de libertação, no culto de terça, no culto de domingo e dizer: eu quero fogo, eu quero profetizar, eu quero revelar, sem antes consertar o altar. O apóstolo São Paulo disse: vocês são altares e o Espírito Santo habita dentro de vocês, que são altares do Senhor. E Elias, sabendo disso, ele arruma o altar. Ele pega o novilho, corta em pedaços, coloca em cima do altar. Ele ergue 12 pedras, que representa as 12 tribos de Israel. E ele se prostra e faz uma oração muito rápida, dizendo: Deus de meus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, manda fogo para esta nação ver e estes profetas aqui reconhecer que aqui em Israel não existe e não há outro Deus a não ser o Deus a quem nós servimos. Eu gostei do glória a Deus e aleluia, mas eu acho que pode melhorar ele. Vou explicar pausadamente para você entender. No altar, pastor Dr. Bittencourt, Elias clama pelo Deus de Abraão. Está fraquinho. No altar, Elias clama pelo Deus de Abraão. Por que clamar pelo Deus de Abraão no altar? Porque Elias sabia que no Antigo Testamento, segundo diz a Bíblia, ninguém levantou tantos altares igual a Abraão. E ele clama: Deus de Abraão. Porque no altar ele clama pelo Deus de Isaque? Porque Elias também sabia que no Antigo Testamento nenhum sacrifício superou o sacrifício de Isaque. E é por isso que ele clama Deus de Isaque. No altar ele clama pelo Deus de Jacó. E por que clamar pelo Deus de Jacó no altar? Porque no altar que ele mesmo ergueu, ele edificou 12 pedras. E essas 12 pedras é a representação de 12 tribos. E o patriarca dessas 12 tribos era Jacó. E para cada filho, diz a Bíblia, que Jacó tinha, ele levantava um altar. E Elias, sabendo disso, no altar, ele clama Deus de Abraão.
E era para você ter dado glória a Deus. Vou voltar a dizer de novo. Ele clama pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó. Manda fogo. Alguém está sentindo aí, mas eu vou dizer de novo. Manda fogo para esta nação ver e reconhecer que o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo. Com a permissão do pastor Bittencourt, você pode colocar a mão no ombro desse irmão que está ao seu lado e você pode dizer para ele: o Deus a quem você serve é um Deus vivo. Salmista disse que os olhos do Senhor estão como chama de fogo em todos os lugares. Jeremias disse: clama a mim e eu te... Quando Salomão edificou um belo templo ao Senhor, Deus manifestou toda a glória dele em alegria pela atitude de Salomão. E ele começou a falar ali: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu, o Senhor, tenho ouvidos para ouvir as suas orações. Você pode levantar sua mão direita aos céus e abrir a sua boca e dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Os profetas de Baal ficaram dizendo: não há Deus em Israel senão Deus de Elias. Elias disse para Acabe: prenda todos eles e leve para o ribeiro de Quizon. Elias arrancou a cabeça de 850 homens. E no dia seguinte, Acabe disse: Elias desafiou seus profetas e não sobrou ninguém. Estão todos mortos a fio da espada. Jezabel envia um mensageiro para Elias e disse para ele: amanhã eu irei arrancar sua cabeça, Elias, igual você arrancou a cabeça de cada um dos meus profetas. Respondam para mim com sinceridade: o que é mais fácil? Enfrentar 850 homens ou enfrentar uma mulher? Depende, né, irmão? Depende, né? Em tese, né? O pastor falou depende. Vamos fazer aqui com que você entenda. Temperamento é uma herança da mulher do século 21, vinda lá de Jezabel atrás. Temperamento. Vamos supor, você está dentro da casa que você comprou, marido, mobiliou a casa, está pagando aquela televisão de plasma nas Casas Bahia, naquele boletim grande. Domingo à tarde está o dia que está jogando lá São Paulo e Corinthians. Vamos supor que milagrosamente o São Paulo está ganhando. Vai. Sua esposa está na pia lavando os pratos. Geralmente é assim: o marido, depois do macarrão, do frango, senta no sofá todo folgado, com a camisa aberta, com o pé na mesa de centro, com o controle remoto na mão. E a esposa está na onde? Na cozinha. Vamos supor que ela passe da cozinha para o quarto e vê você na sala todo folgado. Se ela olhar para você, abaixar a cabeça e não falar nadinha, você tem muita bala na agulha dentro da sua casa. Agora, se ela falar assim: tira o pé, e você não tirar o pé de lá, você sabe que a partir daquele dia, aquela sala ali vai ser o seu quarto. E aquele sofá ali vai ser a sua cama por longos e longos e longos. Mas não é esse temperamento feminino, eu estou brincando com as irmãs. Não é esse temperamento feminino que Jezabel tinha. O temperamento de Jezabel era olho no olho e dente por dente. Mexeu comigo, agora aguente as consequências. Diga para esse profeta aí que amanhã, nessa mesma hora aqui, eu vou arrancar a cabeça dele. E eu estudei um pouquinho psicologia e dizem os professores lá que o medo é um dos sintomas de quem está começando a ter essa depressão. E Elias fica com medo.
O medo dele foi tão grande que ele mesmo resolve entrar por um deserto, e eu não vou ter tempo de explicar isso. E ele deixa o seu moço de lado e prostra-se debaixo de um pé de zimbro. E ele faz uma rápida oração dizendo: Deus de meus pais. E eu não vou ter tempo de explicar essa oração. Ele diz: já não sou melhor do que ninguém. Se possível, arranca de mim a minha vida, porque eu não estou suportando mais. Deitou debaixo do pé de zimbro e resolveu esperar a morte. Mas Deus tinha ouvido a oração de Elias e já tinha chamado um anjo e dito para esse anjo: leva um pão e leva a água e diga para Elias se levantar, comer o pão e beber a água. O anjo foi lá e disse: Elias, levanta-te, come o pão, bebe a água. Ele comeu o pão, bebeu a água e tornou a dormir novamente, esperando a morte. Eu acredito, pastor Bittencourt, que este anjo chegou diante de Deus e disse: eu levei o pão, levei a água, e ele continua deitado esperando a morte. Não é a morte que ele está pedindo para o Senhor? Mate ele de uma vez por todas, então. Eu acredito, no meu pensamento, que Deus olhou para esse anjo e disse: volta lá, mostra para Elias que quando termina para ele, está apenas começando para mim. Eu posso profetizar sobre a tua vida aqui nesta noite? Será que você pode levantar sua mão direita aos céus em nome de Jesus Cristo? Você pode levantar mais alto no nome de Jesus Cristo? Você pode levantar suas duas mãos? Eu profetizo debaixo da autoridade de Deus sobre a tua vida. Quando você chegar no seu limite e você chegar no seu ponto final, Deus vai lá colocar uma vírgula debaixo deste ponto e lhe dizer: pode ter acabado para você, mas vai começar para mim a partir deste momento. Um homem que viu quatro, ele mais 3, ser lançado numa fornalha. Ele viu os seus amigos passarem por tantas e tantas dificuldades. Ele passou por uma cova que tinha 77 leões. Ele viu as mães dos hebreus que geravam seus filhos, diz o texto de Jeremias, lá em Lamentações, que os filhos eram arrancados a forças e lançados contra as paredes e esmagados pelas mãos dos babilônicos. E ele, com 80 anos de idade, chegou na beira de um rio e disse assim: eu já estou velho, já não estou aguentando mais, acabou. Deus se apresentou diante dele e disse: Daniel, você pode estar velho, você pode estar sem forças para eles. Tu ainda vai percorrer até o final da carreira que eu colocar para você nesta terra. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta noite. Levante as suas mãos. Eu sei que tem gente que entrou aqui, que entrou dizendo: eu não estou suportando, eu não estou aguentando, já deu o que tinha que dar, as minhas forças se esgotaram, mas eu profetizo debaixo da autoridade de Jesus Cristo sobre a tua vida. Você ainda tem uma história muito grande a ser escrita nesta terra. Então não desanima. Levanta, sacode a poeira do seu pé, dê a meia volta por cima, porque Deus vai te dar forças necessárias para você percorrer uma distância ainda sobre esta terra. Você pode abrir a sua boca e você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Volta lá. Levanta, Elias. E eu termino. Quando ele se levanta, come o pão, comeu. Bebe a água, Elias, bebeu. O anjo deu uma injeção de ânimo nele. Ainda será grande a sua caminhada sobre esta terra. Quando a gente fala de pão na Bíblia, do que a gente lembra?
Jesus estava na porta de um templo e os mercadores e uma parte de uma multidão interesseira sentou-se diante dele. E Jesus olhou para essa multidão e disse: sabe por que vocês estão me seguindo? Não é pelo poder da palavra que sai da minha boca. Vocês estão me seguindo não é pelos demônios que são libertos, nem tampouco pelos paralíticos que se levantam e andam. Sabe por que vocês estão me seguindo? É pelo pão que eu dou para vocês comer. Jesus olhou para eles e disse: verdadeiramente os vossos pais comeram pão no deserto e todos eles morreram, mas eu verdadeiramente vos digo que sou o pão vivo descido do céu. Aleluia. Você pode levantar sua mão e dizer aleluia. Quando a gente fala de água, o que a gente está falando? Do que nós lembramos? Jesus passou por Sicar e viu uma mulher que estava sentada. E Jesus disse para ela: me dá um copo desta água, mulher. E a mulher olhou para ele e disse: como tu ousas pedir água para mim? O senhor é judeu e eu sou samaritano, e o senhor tem capacidade de pedir água. Jesus olhou para ela e disse: você não sabe quem está te pedindo um copo desta água. O senhor sabe quem fez este poço? Jesus disse: bem, eu sei quem fez este poço, e verdadeiramente vos digo que daqui a um tempo esse poço ele vai ser... Você está tirando água, e essa água que você está bebendo, você vai andar 5 quilômetros, 500 metros, e você vai tornar a ter sede novamente. Mas verdadeiramente eu vos digo, mulher, que eu tenho condições de te dar uma água que quando você tomar ela, vai fluir uma fonte de dentro de você. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta reunião. Eu vou dizer de novo. Jesus olhou para aquela mulher e disse: verdadeiramente eu vos digo, mulher, que se você beber da água que eu posso te proporcionar, vai fluir uma fonte de águas cristalinas. De dentro de você vai fluir um rio de água viva. Segure na mão desse irmão que está ao seu lado, com a permissão do pastor Bittencourt. Segure na mão desse irmão que está ao seu lado e olhe nos olhos dele e diga: não desista. Olhe nos olhos dele mais forte e diga: não desista. Não, pode melhorar, diga com a boca, diga mais forte, diga: não desista. Ainda há uma história sendo escrita por Deus todos os dias. Não temas, que eu te ajudo. Não temas, porque eu te sustento. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Você pode levantar suas mãos ao céu e por um minutinho só você pode misturar o seu glória a Deus com o seu aleluia. Você pode fazer isso. Você pode levantar suas mãos ao céu por um minutinho só. Você pode misturar o glória a Deus, o aleluia. Você pode falar em outras línguas. Você pode sentir a presença de Deus aqui nesta noite sobre a tua vida. Levanta-te, moço, levanta-te, moça, levanta-te, igreja. Ainda há uma história sendo escrita por Deus sobre a tua vida. Eu profetizo que não está sendo o final, está sendo o começo de uma nova história para você. Fique em pé, com a permissão do pastor Bittencourt. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Pode pegar nas mãos, pastor? Fique à vontade. Você pode pegar na mão desse irmão que está aí ao seu lado. Aleluia. Você pode fechar esse corredor aqui, Aleluia. segurar nas mãos desse irmão que está ao seu lado. Glória a Jesus. Eu Deus estou seja sentindo. louvado para sempre. Estou sentindo a presença dele aqui. Glória a Deus. Brabacá. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Segura o seu glória a Deus, olha para mim. Segura o seu glória a Deus. Quando Elias bebe daquela água,
Mal sabia ele que ele estava fazendo uma aliança com Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 2, ele chega lá diante do Rio Jordão e ele tira a capa e ele vai lá e joga. E o que acontece com as águas do Rio Jordão? Alguém diz que para, outros dizem que se abre. Ele pega a capa, coloca de novo nos seus ombros e olha para o seu sucessor e diz: pede, porque eu vou conceder o seu desejo. Ele viu Eliseu que com uma capa ele abriu um rio, de besta ele não foi nada. Me dá uma porção dobrada do Espírito do Senhor que está sobre a sua vida. Elias olha para Eliseu e disse: se você me ver sendo levado ao céu num redemoinho, assim se fará. Qualquer mortal, para chegar lá em cima na eternidade, ele precisa ser sepultado aqui para chegar lá. O que Deus estava dizendo para Elias? Você vai ser o único que vai pedir a morte, mas vai ser o único que não vai conhecer ela. Escatologicamente falando, Elias é a representação da igreja, eu e você, que não iremos morrer. Quando o anjo tocar a última trombeta, diz o apóstolo São Paulo, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então vai cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Era para você melhorar o glória a Deus e aleluia. Tem gente de boca fechada ainda, mas eu vou dizer de novo. Era para você melhorar o glória a Deus e o aleluia. Quando isso acontecer, vai cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o salário da morte é o pecado. Mas por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos dá a garantia total para uma vida eterna. Então não queira morrer, não queira tirar sua vida, não deixa a síndrome do pânico, não deixa depressão querer barrar o teu ministério, não deixa nada barrar o projeto que Deus tem para com você. Você é a igreja que será transformada, você é a igreja do arrebatamento. Você pode por um minutinho levantar suas mãos ao céu, você pode abrir a sua boca e você pode por um minuto só misturar o glória a Deus, falar em outras línguas. Você pode fazer isso, por um minutinho só você pode abrir a sua boca, você pode glorificar, você pode sentir a presença de Deus aqui nessa noite. Você pode abrir a sua boca, você pode adorar, você pode exaltar o nome de Deus aqui nesta reunião. Você pode sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Eu profetizo debaixo da autoridade de Deus sobre a tua vida. Você ainda vai percorrer lugares que você ainda não chegou. Deus vai fazer você chegar em lugares inatingíveis. Maramama chama darabaracandarabara xandarabaracandarabararas xandaramaracandarabara xurimi candarabara xandarabaras. Será que você pode abrir a sua boca? Você pode sentir a presença de Deus aqui. Você pode abrir, você pode dar o glória a Deus, o aleluia. Você pode sentir a presença de Deus aqui nessa noite. Será que você pode falar em língua? Será que você pode entender a dimensão do que Deus está dizendo para alguém aqui nesta reunião? Há um projeto de excelência sobre a tua vida. Então não desanima. Glória a Deus. Diga graças a Deus, diga. Pode aplaudir o Senhor que Ele merece.
Tomai assento, meus irmãos. Deus abençoe o pastor Natan. Graças a Deus pela palavra. Não saia antes da bênção apostólica, meu amado, minha amada, tá certo? Nós queremos apresentar uma criança e consagrá-la para Deus e o seu serviço. Evelyn Lira Ferreira, os pais Ana Lúcia de Lira Ferreira e Elver Ferreira dos Santos. Deus continue abençoando o pastor Natan. Ele tem material, daqui a pouco ele vai falar. Eu quero que os irmãos prestigiem o servo de Deus. Amém, amados? Deus seja louvado. É bom servirmos ao Senhor e jamais desanimarmos, não é? Nunca se deixe abater. A Bíblia diz: tem bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Ser forte e corajoso diante da dificuldade. Esse é o sentido original da palavra ter bom ânimo. É ser forte e corajoso diante da dificuldade. Deus não iria te dar bom ânimo para te dar bom ânimo e você ficar simplesmente com bom ânimo. Ele vai te dar bom ânimo quando você estiver diante da dificuldade. Ser forte e corajoso diante da luta. Essa é a regra divina. Faça favor, meu filho. Aplauda o Senhor pela vida do Elver e da Ana Lúcia. Que maravilha. Deus seja louvado. O primeiro? Pretende ter mais? Deus abençoe. Pode vir. Vem mais para cá. Ótimo. Deus abençoe. Meus irmãos, os irmãos sabem da alegria que temos em apresentar e consagrar uma criança para Deus, não é? Sua obra e o seu serviço. Amém, igreja? Elver é obreiro da casa de Deus, a Evelyn também. E veja o que é que diz a palavra. Olha, isso não cansamos de falar. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O Elver e a Ana Lúcia têm a responsabilidade da parte de Deus de alimentar. Criar aqui é alimentar, é nutrir. A Evelyn Lira Ferreira na doutrina, ou com a doutrina e com a palavra do Senhor. Ela vai receber a alimentação normal, natural, mas o maior alimento que a Evelyn necessita é o alimento dos céus, o alimento da palavra. Diga amém, igreja. Verdade ou não, igreja? O maior alimento que a Evelyn precisa é o alimento da palavra, que está aqui nas Escrituras Sagradas, tá certo? A Bíblia diz que precisamos ensinar a criança no caminho em que deve andar. Então, Elver e Ana, vocês se comprometem diante de Deus e da igreja do Senhor aqui presente a criar, a alimentar, a nutrir a Evelyn Lira Ferreira na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? A igreja diga amém. Fiquemos em pé. Vai ser missionária. Aonde vai ser? Acho que ela vai ser missionária em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Né? Oi, Evelyn. Estenda as mãos para cá. Pai Celeste, em minhas mãos está a Evelyn, Senhor. É fruto da união conjugal,
da Ana e do Elver, Senhor, presente, dádiva, que nós estamos apresentando a Ti e consagrando-a para a Tua obra e o Teu serviço. Senhor, que esta criança cresça de modo sadia, moral e espiritualmente e fisicamente. Senhor, eu consagro esta criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diga amém. Glória, glória. Oi, Evelyn. Glória, glória. Com as palmas. Todos juntos, vamos lá. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Vencendo bem Jesus. Vou dar esse presente maravilhoso para Evelyn. Ela vai ser missionária em Mossoró, irmã. Aliás, cadê a equipe de missões? Cadê a equipe de missões? Tá aí? Cadê a equipe de missões? Pastor Pedrinho, a nossa equipe. Faz um levantamento da situação evangélica lá em Mossoró, tá bom? Faz um levantamento. Depois me informa. Tá aqui, ó. Depois se quiser trocar por uma rosinha, troca lá, tá bom? Deus abençoe. Não esqueça de passar lá e pegar a Bíblia do culto, tá bom, irmãos? Vem cá, pastor Natan. Pode ficar aí, filhos. Nós vamos impetrar a bênção apostólica. Cadê o material? Olha aqui. Os irmãos perceberam o pastor Natan, ensinador, não é? Gostei das ponderações, das colocações. Então a gente tem que... é um servo de Deus que é recomendado pelos nossos pastores, pastor Abner, pastor Samuel, o bispo Manuel Ferreira. E nós gostaríamos que você adquirisse o material do pastor Natan aí na saída. Só tem esses materiais? Não, né? Tem mais lá. Então, é uma maneira de você ouvir um servo de Deus com ensinamento, não é? Com ensinamento. A palavra hoje foi tremenda, né? Nós não podemos nos deixar abater, tá certo? Diante de qualquer circunstância. Ele fez a comparação aqui. É mais fácil enfrentar 850 profetas de Baal e Azera ou uma mulher? Irmão, depende, viu, pastor? Depende, né? Mas é importante as colocações. E eu quero que a igreja aplaude o Senhor pela vida do pastor Natan. Mais forte. Olha, os mistérios da multiplicação, curso de teologia completo, um seminário mesmo. Um seminário digital, para você entender as verdades sistemáticas da palavra, tá? E esquecidos pelos homens e lembrados por Deus, é outra mensagem. Nós recomendamos à igreja, amém? Quer ponderar mais alguma coisa? Não entendi. Irmãos, esse seminário aqui é voltado para todos aqueles que desejam melhorar o seu conhecimento teológico. Pela bondade de Deus, eu me formei pelo Seminário Batista aqui em São Paulo, e eu sei que literatura cristã é caro. Eu estudo também psicologia e sei que é bem mais fácil comprar livros seculares do que livros teológicos. Então aqui tem tudo, e você pode colocar tudo dentro do seu tablet. Está ali fora, custa R$50 apenas, é um investimento que quando a gente está lecionando na faculdade, a gente apresenta isso aqui por quase R$1.000 para os alunos. Então, eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido. Provérbios 18:16 diz que com um presente
você pode abrir muitas portas e ser colocado diante dos grandes. Então, quero deixar para o pastor esse presente. Isso eu vou pagar. Não, pastor, Não, você tem que receber, que eu vou te abençoar, né? Eu vou pagar depois ali. Só se alguém quiser pagar para mim. Quer pagar, Toninho? Não. Estenda as mãos para cá, assim. A bênção apostólica, ao lado aqui da missionária Evelyn, tá certo? A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Não esqueça de sábado. Sábado às 18 horas, a nossa peça de Natal. Sábado e domingo. Convide uma pessoa. Obrigado, viu? Paz.